Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente, que é o bolo com o tema de festa junina, né? O arraiá da pérola, com essas pipoquinhas, gente, mas depois no finalzinho aí, no decorrer do vídeo, né, vou falar aí sobre essas pipoquinhas aí, tá? Então vamos lá, gente, eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 13 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal, tá? Ela fica desse jeito mesmo, douradinha por fora e bem clarinha por dentro. O recheio desse bolo é mousse de morango com brigadeiro. Então, gente, como de costume, né? Começo batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso e começo fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar algumas imperfeições. Para você que tem um pouquinho de dificuldade de estar batendo seu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, a gente já tem um videozinho aqui no canal mostrando como que eu faço para dar esse ponto firme, tanto na batedeira planetária quanto na batedeira de mão. Gente, e se você que tem essa dificuldade, o vídeo tá bem legal de assistir, vale muito a pena assistir o vídeo até o final, porque tem muitas dicas boas, tá? E tem também a massa de bolo, essa manteigada de baunilha, massa branca. A gente tem também da massa de chocolate. E a gente tem também como a gente utiliza aí o copo medidor para estar fazendo a massa de bolo. Botei um videozinho aqui no canal também, em gramas, tá? Para você que não tem o copo medidor, que gosta de trabalhar aí, né, com tudo pesadinho, tudo certinho. Eu não sei muito como funciona, né, para trabalhar com balança, com peso, essas coisas, porque cada recheio tem o peso diferente, né? O mousse, por exemplo, aí o mousse de morango, ele é um pouquinho mais leve e o brigadeiro já é um pouquinho mais pesado. Então, por isso eu não trabalho com bolo a peso aqui, tá? Eu trabalho com bolo por fatia, mas eu também já tenho aqui o videozinho no canal falando aí sobre quanto eu cobro em fatia, qual a quantidade de fatia de cada tabuleiro. Então, assim, o canal tá bem completinho. E para você que ainda não é inscrito, aproveita, né? E se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, que tá chegando bastante dica legal por aqui. E nos outros vídeos aí, gente, cada vídeo tem uma dica aí, uma, duas, três, tem vídeos que eu posto aí sem parar de falar, né? Eu falo igual uma tagarela e enche o vídeo todo de dicas. Então, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e assinar o sininho de notificação, tá bom? Então, bati o meu chantilly da marca Amélia em ponto bem firme, em ponto bem poroso e fiz a pré-camada em todo o meu bolo, tá? A pré-camada ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições e auxilia também para não entrar tanta bolha de ar no meu bolo, tá? Então, depois de feita a pré-camada, tirei ali todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais. Peguei o meu chantilly poroso, hidratei o meu chantilly com um pouquinho de leite condensado e utilizei aí a manguinha de confeitar, né? Depois dele hidratado com leite condensado, usei aí o corante rosa, tá? Eu uso aqui o corante em gel ou da marca da Fab ou da marca da Mago. Como é um bolo bem clarinho, um rosa bem clarinho, você pode estar utilizando o corante da sua preferência, da marca que você tiver aí. Se for um tom mais escuro, gente, aí eu não indico, tá? Porque dependendo da marca do seu corante, pode amargar o seu chantilly, tá? Então, esses tons que são mais intensos, preto, vermelho, azul marinho, aí eu não indico, porque tudo depende da quantidade de corante que a gente coloca no nosso chantilly, porque ele pode acabar amargando, mesmo sendo em gel, tá? Mesmo sendo para chantilly, em gel para chantilly.
Então, botei na minha manguinha de confeitar sem o bico, só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo, tá? Em seguida, passei a minha espátula ali, selando todo esse chantilly já hidratado na minha pré-camada, como eu disse, né? Para evitar dar bolinhas de ar, dar aqueles buraquinhos. Então, selei todo esse chantilly já hidratado, no caso a nossa segunda camada de chantilly. Selei todo ele primeiro com a espátula de ferro, depois que eu venho com a minha espátula de alisar e tento aí deixar ele o mais retinho possível, tá? Todas as vezes, gente, que eu passo a espátula no meu bolo, que eu vejo que ficou ali alguma imperfeição, que a minha espátula ou de alisar ou de textura não está formando o desenho certinho, então eu vou ali e volto com um pouquinho mais de chantilly naquela imperfeição, tá? Eu não cavo a espátula no bolo para tirar excesso não, tá, gente? Eu acrescento um pouquinho mais de chantilly e volto a passar a espátula de alisar, tá? Até porque a quantidade de chantilly que eu coloco no meu bolo fazendo desse jeitinho, ela é bem pouquinha. Então, não tem necessidade de eu cavar ele com a espátula não, tá? Eu só venho acrescento um pouquinho mais e vou aí acertando, né? Ajeitando até eu deixar menos imperfeição possível, tá? Em seguida, como aquela minha espátula de alisar branca, ela já tá com bastante dentinho, por conta de eu ficar ali passando a minha espátula de ferro, ela acabou criando dentinho. Então, eu tenho aí uma outra espátula, né, com reta também, né, porém, com material mais grossinho. Então, eu só deixo ela para fazer esse tipo de trabalho, quando o cliente me pede um bolo bem lisinho, que a minha outra espátula já não serve para fazer mais, né? Já tá bem velhinha, não serve mais para fazer esse trabalho, então eu tenho uma outra espátula e passo essa espátula no meu bolo para deixar ele bem certinho. Vocês viram aí, ó, vocês estão vendo aí, que ficou, gente, uma quininha quebrada aí desse bolo, viu aí? Então, eu fui ali só naquela beiradinha, tá vendo? Acrescentei um pouquinho mais de chantilly e voltei com a espátula lisa para o meu bolo, tá? Faço ali, né, toda a minha quina bem certinho, bem bonitinho. Com a própria espátula de ferro, eu vou fazendo a espiral na parte de cima do meu bolo. Só que sempre que eu faço a espiral na parte de cima, a minha quina, ela arreia um pouquinho, tá? E quando ela arreia, eu volto com a espátula de alisar ou a espátula de textura pro meu bolo. Gente, o bolinho todo certinho, eu limpei ali o pratinho do bolo, deixei ele ali do ladinho, porque agora eu vou fazer as minhas bandeirinhas, tá? Peguei um pouquinho de chantilly branco, tá? Do chantilly normal. Hidratei um pouquinho mais, tá, gente? Para deixar ele um pouquinho mais molinho. Porém, gente, eu não trabalho com bolo bento cake, tá? Porque minha mão, ela treme muito, ela treme demais. Eu fico assim, às vezes eu tenho 2, 3, 4, 5 encomendas por dia, porque aqui a gente trabalha assim, de segunda a segunda, né? E a minha mão treme demais. Então, justamente, os bolos que vocês vão ver aqui no canal é aqueles do Flork, né? Feito no papel foto. Bolo desenhado, bolo escrito à mão, geralmente eu não pego para fazer. Esse formatinho eu peguei para fazer, porém eu expliquei para o cliente, eu falei, ó, vai ficar um pouco tremido, mas eu vou tentar deixar o mais parecido possível, mas eu não tenho essa prática de estar fazendo. Ela, não, Claudinha, tudo bem? Do jeito que você fizer, tá bom. Gente, mas a mão treme demais. Então, eu peguei para me auxiliar, peguei um palitinho, né? Um palitinho assim de dente e fui fazendo a marcação ali, uma marcação de uma ondinha ali para baixo, né? Essas meia esfera, né? Fui fazendo essas bolinhas, meia, no caso. Gente, essas ondinhas aí. Não sei o nome que dá não, agora me fugiu da mente. E peguei o meu chantilly molinho, né, branquinho,
coloquei dentro do saquinho de pirulito de chocolate e venho desenhando ele no meu bolo. Um pouquinho tremido, gente, mas confia que vai dar certo. Vai ficar um pouco tremido, mas vai dar certo. Só que nessa parte aí, meu filho me tirou a atenção, né? Porque ele me ajuda bastante aqui. E ele estava fritando salgado, fazendo doce para o kit festa. E ele acabou tirando a minha atenção porque uma bolinha de queijo subiu, né? Explodiu. Aí corre para um lado, corre para o outro. Acabei perdendo aí a atenção no bolo, né? Fui lá salvar meu filho e voltei aí para poder tirar, né? Eu tentei dar uma consertada aí, mas eu não consegui. Então eu vou remover, né? Achei também que tinha ficado bastante tremido, então eu decidi remover e refazer ali, mas quando a gente faz pela segunda vez, fica sempre um pouquinho melhor do que a primeira, né? Então, removi aí, vi que também que não estava dando certo. Então, removi todo ele, voltei com um pouquinho de chantilly ali pro bolo, né? Passei ali a espátula, deixei ele bem certinho. E já na segunda vez que a gente vai fazer, já melhora um pouquinho. Aí tá eu aí, ó, agora fazendo as ondinhas, né? Que vai ser o barbantinho que vai segurar as bandeirinhas. Eu fiz aí 4, né? Mas na ponta eu dei uma descidinha, vocês vão ver aí como que eu fiz. Aí agora eu peguei novamente ali, né? Com a mão tremendo demais, que vocês vão ver aí. E comecei a fazer, só que não tem como, eu falei, filho, não me erra dessa vez, porque eu ainda tenho umas outras encomendas para poder entregar e o tempo tá muito curto. E fui, gente, bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza. Nessa hora, gente, a respiração já não funcionava mais. Eu já estava totalmente sem respiração e as pernas começou a tremer, né? Porque treme tudo. Eu não consigo, gente. Não consigo. Eu já tentei de tudo. Dizem que é a prática, né? Mas eu também pretendo nem praticar porque gente, porque acho que dá muito trabalho, eu pretendo nem praticar. Mas enfim, né? Consegui ali fazer, tentar ali deixar o mais certinho possível, porém eu passei uma brechinha aí, eu acabei afundando um pouquinho a minha linha, né? O meu babadinho aí. Ai, gente, me fugiu o nome. Afundei um pouquinho, deixei um pouquinho imperfeito, mas como ficou de lado, né? Decidi não mexer para não fazer outra besteira, tá? Em seguida, peguei o palitinho de dente, fui marcando ali, gente, tracinho por tracinho, tá? Com a cabecinha ali trabalhando para ver onde que ficava cada bandeirinha, tá? Então, eu decidi deixar essa marcaçãozinha aí para eu colocar uma cor por vez, de não ter que colocar o amarelo, depois ir lá colocar o verde, depois ir colocar o vermelho. Então, decidi fazer essas marcações, né, para colocar e fazer as minhas bandeirinhas. Primeiro eu faço as verdes, depois as amarelas, depois as vermelhas, tá? Que aí acaba me auxiliando, né, até mesmo em questão de tamanho, tá, gente? Em questão de tamanho, para eu saber a quantidade de bandeirinha que vai em cada arquinho, voltinha dessa daí, tá? Hidratei um pouquinho ali mais de chantilly, gente, e tô utilizando aí, ó, o saquinho, esse saquinho de pirulito de chocolate mesmo, tá? Pra fazer esse bolo, gente, é bem pouquinho, então eu peguei ali, ó, uma colherzinha, acho que até menos, tá vendo? De chantilly já hidratado, e vou colocando já dentro do saquinho. Tem saquinho que dá uma lutinha aí pra gente abrir, né? A gente toma uma coça aí pra poder abrir o saquinho, que o saquinho não quer abrir de jeito nenhum, mas vai. Fui colocando, né, meu chantilly aí já hidratado dentro do saquinho, depois que eu coloco a cor. Gente, é importante, quando fizer essa quantidade, que é bem pouquinha, que é uma colherzinha,
é importante você colocar o corante de gotinha em gotinha, tá? Para não perder o tom e também para não amargar, sei lá, tá, gente? Para não ficar escorrer no bolo. Então é importante você colocar uma gotinha, 2 gotinhas, ver ali, ó, tá vendo? Misturo bastante eles, tapo ali a parte de cima do buraquinho ali do saquinho, misturo bastante ele e vejo se ficou a cor que eu quero. Se não ficou, aí eu acrescento mais 1 ou 2 gotinhas de corante. É muito importante colocar sempre, gente, o corante aos poucos, tá? Para você não perder o tom. Por exemplo, para esse verde não ficar muito verde, o rosa não ficar muito rosa, ou o vermelho não ficar menos vermelho, né? Ficar aquela cor, um vermelho mais rosado, tá, gente? Então é importante ir botando o corante, come um pouquinho chantilly e colocando de gotinha em gotinha mesmo, tá? E para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal e assinar o sininho de notificação, tá? Tirando ali toda a minha bagunça, agora eu vou afastar o bolo aqui bem para pertinho de mim, vou sentar no meu banquinho e com muita calma e com o vídeo muitíssimo acelerado, gente, porque é bem tranquilo de fazer, bem devagarzinho, quase parando para ficar certinho ali as nossas bandeirinhas, tá bom? Então eu fui fazendo um esboçozinho ali, né, a margenzinha primeiro e depois eu fui ali e pintava por dentro. Então, é tudo pela cabeça mesmo, tá, gente? Porque certinha eu não ia conseguir deixar não, tá? Até porque o bolo é bem pequenininho, as bandeirinhas são bem pequenininhas, então é um pouquinho complicado de fazer. Então, fiz ali, ó, por isso que eu fiz as marcações, tá vendo? Eu fiz ali todo as minhas bandeirinhas vermelhas, depois eu venho para as bandeirinhas verdes e o espaço que sobrar entre elas é o que eu vou colocar a minha bandeirinha amarela, tá, gente? Fazendo dessa forma, eu consigo saber, né, o espaço que eu tenho. Quando eu fazia, gente, uma de cada vez, eu perdia muito mais tempo, né? Uma por vez. Eu perdia muito mais tempo, tipo, primeiro eu fazia o vermelho, depois eu fazia o amarelo, depois eu fazia o verde. Aí depois voltava tudo de novo, primeiro vermelho, depois amarelo. Ai, gente, ficava bem desordenado, ficava bonitinho, mas bem desordenado, dava um pouquinho mais de trabalho. Então, dessa forma, o trabalho aí fica um pouquinho melhor. É claro que esse vídeo tá acelerado, tá? Em seguida, peguei o mesmo vermelho, fiz um coraçãozinho ali nas pontas e agora eu vou começar a colocar o cenário do meu bolo com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza, prestando muita atenção na foto inspiração que o cliente te mandou para ver onde fica cada cenário, para você não colocar aí um lá em cima, outro lá embaixo. O cenário, gente, do bolo também precisa ser centralizado, tá? Para você não colocar o cenário muito para frente do bolo e não ter onde seu cliente colocar a vela. Não sei se vocês já viram aquele bolo que pega fogo no topo de bolo. Quando o cliente, aniversariante, bota a vela no bolo, que o topo de bolo acaba pegando fogo. Então, a gente precisa memorizar esse espacinho da vela quando a gente está colocando o topo de bolo. Para isso também não vinha acontecer, porque é papel, né, gente? É fogo, é vela. Então, para não vir acontecer, a gente precisa deixar esse espacinho na frente livre para a gente conseguir colocar a vela e o cliente, ou no caso o cliente, né, conseguir colocar a vela e não ter aí esse tipo de imprevisto, tá? Gente, quanto tempo eu não comia pipoca, né? Quanto tempo eu não comia. Eu cheguei a fazer aí uma vasilha grande de pipoca para poder colocar no bolo. Sentei e comi essa vasilha toda aqui sozinha. Bom, gente, falando da pipoca, eu precisei armazenar esse bolo na minha geladeira
por 1 hora e meia mais ou menos, até o cliente vir buscar. Gente, essa pipoca ficou murcha. Como é o primeiro bolo de pipoca que eu faço, porque antes eu não colocava, a decoração era outra, geralmente eu colocava como se fosse areinha, né? É a primeira vez que eu utilizo a pipoca em bolo, tá? E a pipoca murchou bastante, gente. Eu não sei se eu fizesse caramelizada, talvez desse certo, né? Mas com contato com o geladinho do chantilly, né? Com o geladinho do bolo, não sei se ia dar tão certo assim. Depois eu vou testar, fazer ela caramelizada para ver se ela vai murchar. Gente, quando eu tirei da minha geladeira, tava as pipoquinhas ainda ali, claro, mas elas estavam bem murchinha, não tava bem juntinha, do jeitinho que vocês estão vendo aí, do jeitinho também que a cliente me mandou a foto, inspiração do bolo. A pipoca, ela murchou bastante, então assim, acho que tem que colocar bem na hora mesmo, né, para isso não acontecer. Ela não me mandou foto de quando ela bateu lá o parabéns da Pérola, né? Que é o mêsversário da Pérola. Ela não me mandou foto, mas eu acredito que deve ter murchado mais um pouquinho, tá? Mas aqui comigo, até aí esse momento aí do vídeo, gente, a pipoca, o bolo tava lindo, tava bem bonitão. Mas quando eu tirei da geladeira para entregar para o cliente, ela ficou bem murchinha, ela cessou um pouquinho, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. Tá chegando muita coisa boa por aí, tá bom, gente? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.